Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos aqui fazer uma breve meditação em um texto ao qual nós temos aqui preparado algo para a meditação dos irmãos. Efésios, capítulo de número 3, versículos 14, findando no versículo 21, que vai dizer: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A este, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Começamos aqui com o versículo 14. Paulo, ele diz que por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa do quê? Qual o motivo que levou Paulo a mais uma vez se colocar de joelhos perante o Pai? Motivos, nós temos um infinito exemplo de quanto ou quantas vezes nós colocamos os nossos joelhos no chão. Seja para interceder por um amigo, para interceder pela irmã, pelo irmão, pelo pastor, pela igreja, pelo prefeito, pelo presidente, pela nossa cidade. Motivos ímpares nós temos de colocar o joelho no chão. E a prova disto é esse tempo que nós estamos vivendo. É um tempo onde muitos apenas esperavam a oportunidade certa para poder dar desculpa e não estar mais na presença de Deus. É motivos ímpares, como por exemplo, esse momento em que eu fiquei afastado da igreja, esse momento em que nós ficamos de quarentena, esse momento que nós ficamos em casa me fez esfriar na fé e eu não tenho mais forças nem para ler a Bíblia. Quando nós entendemos que nós não estamos aqui apenas para curtir um tempo ou curtir um momento, nós estamos aqui para trabalhar em prol ao Evangelho. Pode vir o momento que for. Nós estamos sempre com motivo para se pôr de joelho no chão. Com motivo para rasgar a nossa vestimenta e se cair, ou melhor, se jogar aos pés de Jesus. Motivo para se pôr de joelhos são muitos.
Mas aqui Paulo, ele diz porque ele vê aqui uma necessidade de chamar a atenção da igreja, de chamar a atenção do povo para um propósito. E aqui eu separei 4 tópicos, o porquê de Paulo se colocar de joelho mais uma vez em favor da igreja, em favor do povo, em favor da sua casa, em favor dos seus conhecidos. Nós estamos vivendo num tempo em que o amor de muitos está se esfriando dia após dia. E um pastor, amigo meu, ele costuma dizer, ele disse, e eu vou usar aqui o que ele disse. Ele disse da seguinte forma, que nós estamos vivendo nesse tempo de lives. E lives, na verdade, não é nada mais, nada menos que o miojo. Ele não sustenta. E se você comer muita live, se você comer muito miojo no caso, você entra em anemia profunda. O que precisamos entender é que com as portas do templo, da casa de oração fechada, é o momento de nós colocarmos em prática o que dentre anos nós viemos aprendendo e nós viemos compreendendo da palavra de Deus. Nos cultos de ensino, nós aprendemos a buscar a presença do Senhor, a pegar uma Bíblia e comermos dela, porque nós sabemos que o que vivifica, o que edifica, o que sustenta e solidifica não é louvor. Não é, muitos aí, até mesmo um louvor, por equívoco, diz que o louvor, que a oração é alimento. Não, oração, ela não é alimento. Oração é o ato de eu, em uma oratória, falar com Deus, buscando assim uma intimidade, uma proximidade muito maior e melhor com o nosso Criador. Agora, o que me mantém em pé, o que me dá uma sustentabilidade, uma vitamina, uma substância para minha alma, para o meu espírito, é a palavra de Deus. Porque eu tenho certeza que quando a gente pega a palavra de Deus, por mais necessitados que estamos, por mais tristes que estamos, um versículo apenas que nós lemos, a gente já vê e já nota uma grande diferença. E esse texto eu trago para os dias atuais. É por causa disto que nós estamos vivendo hoje, que mais uma vez os pastores, os evangelistas, missionários, pregadores, presbíteros, adoradores, levitas, diáconos, cooperadores, membros, membresias, aqueles que proclamam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se põem de joelho. É um momento em que a igreja agora cria um vínculo, uma força, para poder se manter de pé. Mas não se mantém de pé se não tem uma estrutura, se não tem uma alimentação. Não adianta a gente assistir lives de cantor A, de cantor B, de cantor C. Não adianta a gente assistir lives de pregador A, pregador B ou pregador C. Por mais conhecido que ele seja, agora chegou a nossa vez. É algo particular meu e particular seu, de buscarmos a Deus pela forma que nós conhecemos e aprendemos. Pela forma de agora, é hora de começarmos a cozinhar, a preparar um alimento, não que venham nos servir, mas que agora nós possamos servir a nossa casa. Por quê? O que está fechado não é a igreja, não é as portas da igreja. O que está fechado é as portas da casa de oração. A igreja ainda continua sendo nós. Ainda continuamos sendo igreja, noiva de Cristo.
aquele ou aquela que Deus entregou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Chegou agora um momento de nós andarmos, caminharmos com os nossos pés e aprendermos a debulhar a palavra de Deus, a mastigar, a comer e a comer, sugar toda a vitamina das linhas e das entrelinhas. Porque só assim, diante deste momento tão triste, tão único, só assim nós chegaremos do outro lado e conseguiremos passar este momento de tribulação. Caso contrário, se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver que muitos estão aí ficando para trás porque criam que louvor é alimento, que oração é alimento, mas sabendo nós que a palavra de Deus é alimento. E Paulo ele está dizendo, por causa disto, por causa deste momento, por causa de uma situação contrária, eu me ponho de joelhos, eu me ponho mais uma vez de joelhos perante o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, seja nos céus e na terra, toma um nome. Primeiro tópico está vinculado ao versículo 16. Por que que Paulo se colocou de joelho? Ele estava agora buscando, levando o povo para o fortalecimento. Paulo está agora no versículo 16 dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborado. O que significa isto? Significa fortalecidos, fortificados com o poder pelo seu Espírito no homem interior. É hora de se pôr de joelho para buscar o fortalecimento. Quem é forte, cuidado, para se manter com força, tem que comer, tem que debulhar, tem que se alimentar. Quer ter força? Se alimente. Eu nunca vi uma pessoa que não se alimenta ter força. Eu nunca vi uma pessoa que não tem ali um alimento diário, ter uma força para poder trilhar o caminho do dia a dia, trabalhando no serviço pesado. Você quer ter força? Não adianta ter tamanho. Pode ter tamanho, pode, mas se não ter o alimento próprio para se manter, daqui a pouco está no chão. Daqui a pouco está caído. Daqui a pouco está desnutrido. Daqui a pouco está passando mal. Está entrando uma anemia. Aí daqui a pouco, a hora que nós vemos, a sua vida espiritual entra em óbito. Paulo agora ele traz a memória do povo que precisa estar de joelho orando, precisa. E Paulo traz a memória do povo. Olha, eu preciso que vocês entendam que vocês precisam estar fortalecidos, estar fortificados para poder trilhar os dias maus. Nenhum fraco consegue galgar ou alcançar o patamar de vitorioso. Nenhuma pessoa que é desnutrida consegue vencer uma batalha. No versículo, ou melhor, no tópico 2 que eu quero trazer, o primeiro foi fortalecimento. É por causa disso que a igreja está orando, que é para você ter fortalecimento. Mas agora é hora de você comer, é você ler a Bíblia para que você possa entender que sem fortalecimento não temos nada e não somos nada. Segundo tópico, por que Paulo se coloca de joelhos? Paulo ele se coloca de joelhos, que é para eu e você entendermos que Cristo Jesus, ele mora em nossos corações. Paulo diz no versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos
corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. Como que eu vou ter a certeza que Cristo ele mora no meu coração se nem Cristo eu conheço? Se nem a Bíblia eu pego para ler? Se nem os evangelhos eu tenho interesse? Eu não tenho interesse de saber quem é Jesus. Eu quero já começar a ler direto do Apocalipse. Como que nós vamos ler o fim, entender o fim, se nem o início e o meio a gente conhecemos? Paulo ele está trazendo aos nossos corações que nós temos que ter aqui uma certeza que através da oração, que através da leitura da palavra de Deus, que são pilares de uma vida cristã, que através da leitura, da oração, nós somos fortalecidos e nós temos a convicção de que Cristo mora, Ele habita, Ele faz morada em nossos corações. O Espírito Santo, Ele faz morada em nossos corações. Paulo, mais uma vez, ele se coloca de joelho para fazermos entender que se Cristo não fizer morada, outra coisa fará morada. Se Cristo, que é o nosso irmão mais velho, não morar dentro do nosso coração, quem vai morar no nosso coração é o adversário das nossas almas. Se nós não damos lugar, prioridade, se nós não damos aqui o total de nós para Cristo morar, não, Satanás ele toma posse. Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês entendam, através da oração, da leitura, da palavra de Deus, vocês vão estar fortalecidos e vão ter a certeza que Cristo ele mora em vossos corações. Terceiro tópico, Paulo, ele nos faz entender, ou ele nos leva a buscar o conhecimento dos mistérios de Deus. É profundo, irmão. É algo profundo. No versículo 16 fala sobre sermos fortalecidos. No versículo 17 fala sobre Cristo em nossos corações. No versículo 18 agora vai dizer: poderdes perfeitamente compreender o cumprimento, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Paulo está dizendo que nós iremos através da oração, através de sermos fortalecidos, através de Cristo morando em nós, através da sua palavra, nós agora vamos entender perfeitamente, compreender perfeitamente, sem dúvida. Quem tem intimidade com Deus através da oração e conhece a palavra de Deus não tem dúvidas. Não tem dúvidas. Aí ele vai conhecer, juntamente com todos os santos. Santo é aquilo que eu e você somos diante de Deus. É aquilo que eu e você buscamos dia após dia, a santidade. E quando nós nos tornarmos santos como Ele é santo, este mundo aqui não pertence mais a nós. Ele nos tira daqui para que nós não nos percamos. E Paulo agora está dizendo, podemos perfeitamente entender, compreender com todos os santos. Ou seja, você não é o único, eu não sou o único, mas todos que são santos, igual a mim, igual a você, que tem vontade de orar, que tem vontade de ler a Bíblia. Deus ele abre o entendimento para que nós entendamos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura, qual é a profundidade. Mas do que
dos mistérios de Deus. Tem gente que não entende. Senhor, eu abro a Bíblia, eu não consigo ler, eu não consigo entender. A culpa, muitas das vezes, não é pela falta de escolaridade. Não, não é isso. Eu já vi pessoas analfabetas pegar a Bíblia e aprender a ler através da palavra de Deus. E aí a intimidade que ela tem através da oração, Deus faz ela ter também através da palavra de Deus. Deus abre o seu entendimento de uma forma surreal, porém real. É algo lindo e majestoso. E Deus, ele faz pela força de vontade. Eu digo isso pela minha avó. A minha avó, ela não consegue ler por falta de estudo e pela sua idade avançada, mas ela ouve palavras, guarda, e ali ela come de uma forma que eu não sei te explicar. Mas eu nunca vi uma pessoa que tem fome e que tem intimidade com Deus morrer de fome. Deus dá o sustento. Tem várias formas de crescermos na graça e no conhecimento. E Paulo está dizendo que se cremos, nós poderemos perfeitamente compreender com todos os santos qual é a altura, a largura, a profundidade dos mistérios dele para a nossa vida. Tem gente que nos chamam de loucos. Tem gente que nos trata, como loucos, alienados, bitolados, porque nós fazemos coisas que eles não entendem. Falamos em outras línguas. Falamos com um Deus que não é manifesto através de uma forma corpórea ou de uma imagem, mas Ele está em tudo e em todos ao mesmo tempo. Ele é onipresente, um Deus onipotente, um Deus que Ele é onisciente. Uma certa feita a professora falou para o seu aluno, olha, esse Deus que seu pai, que você fala aqui na escola, não existe. Nós cremos naquilo que nós aprendemos através da ciência. E o menino falou, professora, Deus existe. Ela falou, se você conseguir me provar que Deus existe, eu faço o seguinte, eu vou lá na igreja, junto com você e seu pai. E de repente no outro dia, ou melhor, no dia ele chegou em casa e falou, pai, minha professora falou que se eu conseguir provar para ela que Deus existe, ela vai na igreja. E de repente o pai, movido pelo Espírito Santo, diz, olha filho, o pai poderia muito bem falar para você como que é que faz. O pai poderia muito bem falar para você como você poderia resolver a situação com a sua professora. Mas o Espírito de Deus fala para mim deixar você, porque é a hora de você agora ter intimidade com Ele. E o menino não dorme à noite. O menino passa a noite virando para lá, virando para cá, meu Deus, o que eu vou falar para minha professora? O que eu vou dizer para ela, para convencer ela que Deus existe, porque eu sei que Deus existe. E quando amanhece, o menino sem fechar o olho, levanta, vai à mesa, toma café com o pai não fala nada. Mas o menino com uma virtude e com uma convicção, ele vai até a sala de aula, entra na sala de aula e a professora, a primeira coisa que diz, ele fala, bom dia professora, bom dia nada. E aí, conseguiu agora entender que Deus não existe? Ele falou, olha professora, eu consegui entender que Deus existe. Ela falou, como? Me prova. Ele foi lá, ligou o ventilador e ele falou, professora, a senhora consegue ver o vento? Ela falou, não. Ele falou, mas a senhora está sentindo o vento? Ela falou, tô. Ele falou assim, pois é, Deus é da mesma forma, a gente pode não ver, mas a gente sente Ele. E Paulo, ele traz aqui a
a perfeição para que nós possamos compreender Deus. Embora nós não vemos Ele, mas nós sentimos, nós falamos e nós ouvimos Ele. É de uma forma que só os espirituais discernem pelo espiritual. E os carnais continuam discernindo pela carnalidade. Isso não é para qualquer cabeça. É só para quem quer. É só para quem tem. É só para quem tem ânimo de comer desta palavra e de dobrar o seu joelho. Paulo agora está dizendo, no versículo 19, que diz, vocês agora no versículo 18, podendo perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Versículo 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O motivo de Paulo estar de joelhos agora é para que a igreja seja fortalecida, é para que a igreja entenda, é para que a igreja entenda os mistérios de Deus, é para que a igreja receba e entenda que Cristo tem morada perpétua em nosso coração. Mas chegou o momento agora que não basta ser fortalecido, não basta apenas saber que Cristo mora em nosso coração e entender os mistérios de Deus, mas tem um momento que a gente precisa ser cheio. Ser cheio. Eu nunca vi uma casa com seus cômodos vazios, ela aglomerar coisas boas, se não tiver móveis. Como que nós vamos ser aconchegados dentro de uma casa? Se não tiver a separação dentro de uma casa, como que nós vamos saber qual é o lugar de repouso, qual é o lugar de alimentação e qual é o lugar de lazer? Agora é hora da gente ser cheio. Para tudo tem um tempo, mas o tempo de ser cheio, meus irmãos, é agora, neste momento de dificuldade. É onde a voz do justo, ela ecoa como uma trombeta. Estamos vivendo num tempo em que a voz do verdadeiro adorador não precisa de microfone para ser levada aos quatro cantos dessa terra. Nós estamos vivendo nesse tempo em que nunca se ouviu um grito tão alto dentro do silêncio. As suas atitudes gritam muito alto, mais alto do que a nossa própria voz. Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa estar fortalecido. Você precisa ter Cristo como morada, como morando dentro de ti, da tua casa, da tua vida. Você precisa entender os mistérios de Deus. Você não pode sair criticando, murmurando, blasfemando, não. Tem coisa que não é para mim, não é para ti, é só para Ele. É tempo de ser cheio. É por causa disso que Paulo se coloca de joelhos. É para que nós sejamos fortalecidos. É para que nós sejamos, façamos do nosso coração morada, templo. É para que nós possamos entender os mistérios de Deus. Esses dias, que notícia ruim. Entre tantos irmãos que estão falecendo, acometidos por essa enfermidade que assola o mundo. Eu me deparei com uma situação, com uma irmã, que Cristo levou ela aos seus braços. A cantora Fabiana Anastácio. E eu vi na sua timeline no Instagram pessoas dizendo: crente, que crente que é esse que foi derrotado pela Covid-19? É que muitos não entendem. Nós somos crentes, mas não somos feitos de aço. Nós somos crentes, credores da palavra de Deus e propagadores do Evangelho, mas nós não somos super-homens.
pessoas que são aí desprovidas de sentimento, desprovidas de qualquer sentimento. Não é só por ela, mas é por outros que aí estão. Que geração é essa que nós estamos vivendo? Uma geração que não dobra joelho para buscar o batismo com o Espírito Santo. Uma geração que não dobra o joelho. Uma geração que não fala com Deus, que não ouve a voz de Deus, que não conhece o seu Deus. Uma geração que prega e recebe qualquer coisa e está bom. Estão confundindo o evangelho com bruxarias, com misticismos, com achismos. Mas ainda assim, existem homens e mulheres defensores da lei, defensores da palavra de Deus, defensores da Bíblia, homens e mulheres de Deus que se encaixam aqui, como Paulo está dizendo no versículo 18, podeis perfeitamente compreender com todos os santos, não é só um, são homens e mulheres santos esparramados por este mundo, que estão fazendo a diferença neste tempo. Eu tenho certeza, eu estou ouvindo tantas coisas que chega a dar medo, mas eu tenho uma certeza, indiferente ou não, se vai voltar à normalidade ou não, eu quero te dizer uma coisa com plena certeza, e eu termino por aqui. O nosso Deus, ele não muda, porque ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, e ele é o mesmo eternamente. Deus não muda. Deus não muda. Busque fortalecimento. Ceda seu coração, seu templo para a morada do Espírito Santo. Deixe se levar pela palavra de Deus e entenda os mistérios de Deus. E seja cheio do Espírito de Deus. Porque eu vou falar uma coisa, é de joelhos que Deus resolve seus problemas. É por isso que Paulo começa dizendo, por causa disto, por causa desta geração, por causa deste tempo, por causa desta mornidão, por causa desta frieza, por causa desta falta de compromisso, por causa desta falta de amor, por causa dessa desnutrição, que eu me ponho de joelho. Se coloque de joelhos na presença do Senhor. Não tire a palavra de Deus da sua boca. Não tire a palavra de Deus da sua mão. Aqui está algo que você pode comer todo dia e você não vai passar mal. Leia, coma até a sua mente cansar. Ore. Eu não oro 5 minutos, mas eu também não fico 5 minutos sem orar. Entenda isso. Entenda isso. Que Deus, ele te abençoe e te guarde. Seja um homem que dobra o joelho para fazer o povo ser fortalecido, entender os mistérios de Deus, ceder o seu coração para Cristo e, acima de tudo, ser cheio. É na plenitude. Deus, ele enche eu e você. É por plenitude. Não é 50%. Não é apenas ser cheio. Ser pleno é quando não tem espaço para mais nada. Que Deus, ele te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus, guarde esta palavra no seu coração. Que eu tenho certeza. Deus, ele vai te surpreender. Amém? Deus abençoe. Paz.